Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É uma alegria renovada esse nosso encontro, comparecermos para realizarmos juntos o Evangelho no Lar. É um momento abençoado em que nós nos conectamos em torno do Cristo. Um momento realmente de levarmos harmonia aos nossos corações, aos nossos lares. E como nos informam os espíritos amigos, a espiritualidade, o Evangelho no Lar contribui para que o ambiente familiar se modifique, não de imediato. A gente precisa tornar esse momento, um momento sistemático, um momento em que nós planejamos o dia e a hora de nos reunirmos, porque estaremos na companhia dos guias espirituais. E muitas vezes, problemas que existiam deixam de existir porque a gente passa a compreender, a não dar uma dimensão tão grande a determinados fatos, a determinadas ocorrências. Passamos assim a nos fortalecer na orientação do Evangelho, e isso nos conduz a alimentarmos a nossa fé e a nos fortalecermos no Cristo. Então, meus amigos, não esqueçamos o recipiente com água fluidificada, essa água que nós vamos, ao término do Evangelho, nós podemos tomá-la pensando exatamente que se trata de uma medicação espiritual que vai atender aos nossos anseios, às nossas necessidades. Então, que nós possamos estar com os nossos corações harmonizados, nossos corações vivificados com a proposta de Jesus. Então, iniciando a nossa harmonização, faremos a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E hoje a mensagem é 166, Respostas do Alto. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Palavras de Jesus, apóstolo Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem resposta do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhe conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo enfim que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro, da fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida.
Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da providência de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca tira pedra às mãos súplices que lhe rogam-se. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por resposta do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vista à vida eterna. É um ensinamento que nem sempre conseguimos compreender, como é que nós vamos compreender que Deus está a estender suas mãos a nos socorrer diante dos nossos sacrifícios, das nossas dores, diante da doença. Sempre tem aquele sentimento de que estamos sozinhos, de que estamos abandonados. Mas como o Espírito Emmanuel analisa as palavras de Jesus, acabamos de ver, essas situações desagradáveis, essas situações que não queríamos, são exatamente uma forma de nos socorrer. Não só pelo passado de erros que nós temos, pelas dificuldades que nós geramos em vidas passadas, mas também pelos desafios do presente. E vem o sacrifício, vem a dor, vem o sentimento, para que a gente cresça, para que a gente evolua com vistas, como ele diz aqui, à vida eterna. Porque nós construímos hoje, nós nos preparamos para essa condição de planificação espiritual, que é a vida eterna. Não só a vida eterna, além dos limites materiais da terra, mas a vida eterna, a felicidade espiritual que se constrói interiormente. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura a nossa prece inicial. Nos conectarmos com o Altíssimo, com os amigos espirituais. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em torno do vosso Evangelho, em torno dos vossos ensinamentos, pedindo para que esse estudo nos esclareça e, sobretudo, nos fortaleça para que a transformação moral se torne prioridade em nossa existência. Dá-lhe, Senhor, a fé, a força, a fortaleza para que possamos prosseguir em nossa caminhada. Ser conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos no estudo do 21º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós já estudamos o item 1 e 2, que é o item que trata do conhecer-se a árvore pelo fruto. São 2 itens que nós vimos que diz respeito ao texto evangélico, conhecer-se a árvore pelo fruto. Bem, nós vimos a comparação que Jesus fez nessa sua exposição, a comparação entre a árvore e a criatura humana, nos alertando para que, assim como a árvore se conhece pelos frutos, a criatura humana, o seu nível, a sua cristandade, vamos assim dizer, se conhece pelos seus frutos.
Uma árvore má, como ele diz, não pode dar bons frutos. E uma árvore boa não pode dar maus frutos, né? Ele não pode dar... E que cada árvore, assim como cada pessoa, se reconhece pelo seu próprio fruto, ou seja, a pessoa pelas suas obras, pelas suas ações. E hoje, dando continuidade a esse item, conhece-se a árvore pelo fruto, nós vamos estudar, fazer as nossas reflexões em torno também das palavras de Jesus. No item 3. Será o item 3, o 4 e o 5. No item 3, tem o registro das palavras do Cristo. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzir, se fosse possível, os próprios escolhidos. Registro de Mateus, no capítulo 24, versículo 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, e do apóstolo Marcos, capítulo 13, o versículo 5, 6, 21 e 22. Então aqui Jesus adverte que irão surgir falsos cristos e falsos profetas, exatamente com o objetivo de enganar, com o objetivo de iludir, de desviar a criatura humana do caminho certo, do caminho correto. Então, em torno dessa passagem, dessas palavras de Jesus, Kardec vai fazer suas reflexões em torno da missão dos profetas e prodígio dos falsos profetas. E aqui a gente vê que Kardec, extremamente didático, ele vai nos lembrar que os profetas na época do judaísmo antigo, eles eram os sensitivos, os médios, como chamamos hoje, e os paranormais. Na Judéia era conhecido como profetas, o que na Grécia se chamava Piton e Pitonisa. Eram indivíduos que apresentavam certa peculiaridade psíquica para registrar a presença dos espíritos, para dialogar com os espíritos, registrando assim suas informações. E os espíritos eram chamados de divindade. Aos profetas era atribuído o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras profecia e predições se tornaram praticamente são sinônimos, se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o profeta é aquele que o significado é diferente, porque se trata de homens que têm a missão de Deus de instruir as criaturas, de instruir os homens e de
revelar, vamos assim dizer, coisas ocultas ou desconhecidas, né? Os mistérios da vida espiritual. Então, é uma missão que Deus concede àqueles que têm essa peculiaridade, vamos assim dizer, psíquica, essa condição psíquica, né? É uma condição, vamos assim dizer, uma paranormalidade, né? Mas o profeta, ser profeta, não significa necessariamente que faça predições, que tenha que revelar o futuro. Os judeus assim pensavam na época do Cristo, né? Eles tinham que revelar o que poderia acontecer. De certo modo, hoje ainda há pessoas que buscam os médios, principalmente se for um médium vidente, pessoas que buscam esses nossos irmãos porque querem saber exatamente o que pode lhe acontecer. Pessoas até que ficam acostumadas a tudo que vão fazer, querer consultar o médium, né? Querer consultar o médium vidente, então, é extremamente visado. Isso também ocorre nos dias atuais. Não como com o nome de profetas, né? Mas aquele médium que tem certo espírito, que ele tem muita mediunidade, ele tem evidência, eu vou pedir lá uma orientação. Como se o médium fosse aquele que tivesse um botãozinho, né? Para apertar e acionar a resposta da espiritualidade. O próprio Chico dizia, o telefone ele só toca de lá para cá, a gente se coloca à disposição. O médium é aquele que, o médium consciente é aquele que tem consciência, né, da sua missão, que conhece as orientações da doutrina, ele se coloca à disposição como o mecanismo do bem, o mecanismo da espiritualidade. Mas não está assim a todo momento, a todo instante, em condições de identificar alguma informação espiritual. Porque a espiritualidade tudo decide em nome de Jesus, em nome de Deus. Há criaturas, né, que são intermediárias dos espíritos, que têm esse dom e nem percebem, nem se dão conta. E outras não, têm consciência disso. Tem consciência disso e a sua decisão do que fazer dessa condição, desse dom que possui, é uma decisão que precisa ser muito lúcida e muito responsável. Esses profetas, essas pessoas, quando dão conta disso, eles podem tomar, como a gente está dizendo, uma decisão de viver, por exemplo, e educar essa faculdade para servirem ao bem. E buscam numa instituição responsável, séria, exatamente a orientação, a maneira de educar as suas faculdades paranormais ou psíquicas, vamos assim dizer. Mas outras não. Quando tomam consciência, aí se deixam levar pela sua atitude egoística e querem assim tirar proveito para si próprio e conseguem, vamos assim dizer, até cobrar por aquilo que dizem conseguir realizar, aquilo que dizem ter condições de dar a resposta que a pessoa quer. E para isso, né, lamentavelmente, a gente vê por aí afora pessoas que cobram consultas, né? E isso é a forma com que cada um vai lidar com a sua paranormalidade, vamos assim dizer, com a sua mediunidade. Não vou falar de paranormalidade só, não. A mediunidade, a possibilidade de se colocar à disposição dos guias espirituais, né? Ser médium, intermediário. Porque a paranormalidade, segundo dizem,
é uma condição do próprio indivíduo e que nem sempre vai depender da espiritualidade. Lógico que nada é por acaso, lógico que até mesmo o paranormal, que se prepara, né, para essa função, ele não está solto. Existe um comando maior que é o comando de Deus. Então, a importância do que vamos fazer com essa missão que Deus nos colocou. Missão de instruir os homens, a partir de instruir a nós mesmos, né? A pessoa que tem essa condição precisa ter consciência de que o conhecimento que está adquirindo através desta missão serve primeiramente para ele próprio. E nessa missão ele tem que ter responsabilidade de vivenciar aquilo que está instruído, para que não se seja o fariseu dos tempos atuais, né? Ter toda uma palavra, ter toda uma desenvoltura, uma aparência, quando no coração, o coração está repleto de ervas daninhas, né? Então, isso é muito importante, essa consciência, para que se possa agir com lucidez e discernimento. Inclusive, nós que gostamos, às vezes temos a curiosidade de saber o que os espíritos têm a nos dizer, ter essa lucidez, esse discernimento, esse conhecimento, para não cairmos exatamente nessas armadilhas. O Espiritismo, ele nos traz esses esclarecimentos, essas orientações, e daí a necessidade do estudo para sabermos que nem tudo que se diz como revelação espiritual é verdadeira. O médium, ele pode ser médium e não ser espírita. A mediunidade é uma condição da criatura humana. Agora, o que ele faz dessa mediunidade, dessa possibilidade, é que vai dizer se ele é espírita ou não. As igrejas evangélicas, católicas, que dizem que recebem revelações do Espírito Santo, que Deus revelou, que Deus me falou, na verdade são médiuns que lá estão, mas que não admitem esse nome médium e dão outra conotação, né? Como sendo um mensageiro do Senhor, como sendo um missionário e que está diretamente em conexão com Deus. A revelação é de Deus, a revelação é do Espírito Santo. São condições da criatura humana que a criatura humana vai levar essa condição para a igreja evangélica, para a igreja católica, para a Umbanda, para o Candomblé, porque é inerente à criatura. É bom a gente não esquecer. Os prodígios e os milagres não são fenômenos assim excepcionais, né? Há uma explicação diante das leis naturais da vida, as leis divinas, e unicamente provém de Deus. Deus que pode designar esta condição a quem ele, vamos assim dizer, a quem ele apraz, mas que isso não dispensa de nós o bom senso de analisarmos que Deus não concederia esse tipo de possibilidade, né? A possibilidade da pessoa fazer prodígios, né? Até a pessoa não vamos dizer milagres, mas realizar curas, né? Ele não iria conceder essas possibilidades a uma pessoa inferior e perversa. O bom senso já nos diz. Ele não iria conceder para alguém um poder igual ao seu, um poder que
iria desfazer o que ele já tinha feito, né? O que já tinha realizado, o que ele já tinha revelado através dos missionários, através do seu filho Jesus. Então, o senso comum nos leva a essa análise, a esse bom senso, porque por desconhecimento nós atribuímos todo fenômeno que a gente não consegue identificar, que a gente não consegue entender a sua origem como sendo sobrenatural, como sendo maravilhoso, miraculoso, quando na verdade tão somente é a aplicação de uma lei, que é a lei natural. São leis que regem a vida em todos os seus aspectos. Leis naturais, que são leis divinas, leis estabelecidas pelo Pai Criador. Então a gente percebe que à medida que os homens vão se esclarecendo e a ciência vai avançando, a ocorrência desses fatos vai se retraindo. Antigamente era muito mais comum se ver esse tipo de situação, né? Pessoas que fazem curas, fazem milagres, fazem revelações, eram bem mais frequentes. Mas é o esclarecimento, a orientação permitida por Deus que nos conduz exatamente a ter esse posicionamento, né? Esse posicionamento de análise diante desses fatos. O fato de operar, vamos assim dizer, ao que aos olhos de certas pessoas é prodígio, não é sinal de uma missão divina. A espiritualidade nos adverte, uma vez que pode ser decorrente dos conhecimentos que a pessoa já tem, conhecimentos que traz até de outras vidas, conhecimentos da presente encarnação, porque há pessoas que estudam, né, as ciências ocultas, o magnetismo, até técnicas de magia, né, fazem mágicas e associam tudo para enganar o outro, né, para se dizer, vamos assim dizer, um emissário, dizer que é um profeta, que faz revelações. Pessoas que têm uma certa sensibilidade, sem dúvida nenhuma, e diante daquela pessoa angustiada, desesperada, vai captando e até fazendo com que a pessoa revele os seus problemas, as suas dificuldades, o que deseja ouvir. São técnicas, são muitas habilidades, né? Então, esses conhecimentos que cada um pode adquirir e até mesmo faculdades orgânicas especiais, né? O que mais indigno das criaturas pode possuir. Então, o verdadeiro profeta, assim como a árvore, se conhece pelos mais sérios e os mais sérios caracteres, e exclusivamente morais. Tanto o profeta daquela época como as pessoas de hoje, os médios, os intermediários do mundo espiritual, aqueles que se colocam na condição de fazer revelações, de dar orientação sobre a vida do outro, são pessoas cuja, vamos assim dizer, o sentido verdadeiro delas nós vamos reconhecer pelas suas obras. Qual o sentimento dessa pessoa? É um sentimento de caridade? É um sentimento de humildade? De benevolência? São análises que nós precisamos aprender a desenvolver, para que a gente não vá acreditar naqueles profetas dos dias atuais, os falsos profetas, né? Os falsos profetas e que por aí ainda estão. Então, meus amigos, as reflexões de hoje que nós trazemos das análises de Kardec
com relação à missão dos profetas e os prodígios dos falsos profetas. Passamos agora as nossas vibrações, apresentando as nossas rogativas a Deus nosso Pai. Vamos pensar em fé, força, esperança, saúde, harmonia. Senhor Jesus, aqui rogamos para que interceda junto a Deus Pai todo amor por nós, rogando pela paz e o entendimento entre as nações, rogando para que os governantes decidam agir pela justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todas as famílias, para que o vosso Evangelho chegue aos lares, pela compreensão e entendimento junto àqueles que não sintonizam conosco, pela saúde, pela cura de familiares, amigos, parentes que se encontram enfermos. Rogamos pelos nossos inimigos desencarnados que ainda desejam vingança, que eles compreendam que estão prejudicando a eles próprios. Pedimos, Senhor, por todos os sofredores que se encontram nos dois planos da vida. Vamos fazer breve silêncio para apresentarmos as nossas rogativas específicas. Recebei, ó Pai, as nossas rogativas, nos envolvendo com a vossa misericórdia e compaixão. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, não nos deixando cair nas tentações, livrando-nos de toda maldade, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve para o nosso próximo encontro.